Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Network Pro. Eu sou o Fernando e hoje eu vou dar continuidade com o curso PFSense Core com a aula 13 falando sobre regras de Firewall. Nesse módulo, que é o módulo 3 do curso PFSense Core, nós vamos ver todas as funcionalidades relacionadas a Firewall no PFSense. Então, nas próximas aulas, nós vamos falar sobre NAT, sobre Traffic Shaper, entre outras funcionalidades. Antes de dar início no conteúdo do vídeo de hoje, eu quero falar sobre o treinamento que a Network Pro vai oferecer na segunda quinzena de agosto. Vai ser um treinamento totalmente prático, onde a gente vai usar PFSense, AWS, Azure, entre outras ferramentas, para ao final do curso todos estarem com um ambiente totalmente funcional, monitorado e documentado. Se você tem interesse em participar desse treinamento, nesse momento a Network Pro está pegando o e-mail de todo mundo e os contatos para assim que formar o quórum mínimo enviar as informações do treinamento. Então, se você tem interesse, manda o e-mail para o e-mail que está aqui na descrição do vídeo. Dando continuidade com o conteúdo de hoje, vou falar sobre regras de Firewall, porque tem bastante conceito que vai dar subsídio técnico para entendimento das próximas aulas. Eu criei uma topologia simples, é uma topologia bem comum que reflete como muita gente tem o PFSense configurado nos ambientes. É uma topologia com segmentação da minha rede interna. Então, em vez de colocar a rede interna em um único segmento de rede, onde eu não tenho um controle possível de ser feito pelo PFSense, eu coloquei cada um dos segmentos conectados a uma interface do PFSense. Dessa forma, eu consigo controlar, por exemplo, o que pode ou não passar da LAN Network para a rede servidores. Então, dessa maneira, vai facilitar também a explicação do conteúdo de hoje. Eu vou acessar o Linux que está na LAN Network e a partir desse Linux eu vou acessar o PFSense que está centralizado na topologia e assim poder explicar o conteúdo de hoje. Aqui eu tenho o PFSense já pré-configurado, eu não configurei do zero para otimizar o tempo de vídeo. Nas aulas anteriores a gente já viu uma série de configurações. Eu fiz uma configuração do Interface Group com um Interface Group chamado Redes Internas, onde eu coloquei todas as minhas interfaces de rede interna nesse Interface Group. Nesse Interface Group estão presentes LAN, LAN2 e servidores. Se você não sabe o que é Interface Group, não conhece o tema, veja em vídeos anteriores que eu abordo com profundidade o assunto. Hoje eu já deixei pré-configurado para a gente poder falar sobre regras de Firewall. Aqui em Firewall eu tenho a seção do PFSense que trata sobre todas as configurações relacionadas a Firewall. Nas próximas aulas vamos falar sobre alias, NAT, schedules, traffic shaper e virtual IP. Hoje a gente vai ficar aqui em rules ou regras, se o seu PFSense estiver em português. Aqui em regras eu tenho alguns conceitos que são muito importantes, eu vou procurar falar da melhor maneira no vídeo de hoje. Aqui, quando eu acesso as regras, eu já caio na interface WAN. O padrão do PFSense é trabalhar pelo menos com uma LAN e com uma WAN, isso pode ser alterado na configuração inicial, mas o padrão é que você tenha essas duas interfaces iniciais do PFSense. Aí depois você pode adicionar outras e fazer outras configurações. Aqui em WAN, já começamos com um conceito importante que é algumas regras pré-configuradas. Então tem que entender o que são essas regras pré-configuradas. Na WAN, o que a ideia dessa configuração faz? Ela indica que você está bloqueando todo o acesso que venha nessa interface oriundo de redes internas, isso de forma externa, de fora para dentro. Então o PFSense ele coloca algumas regras justamente para proteger o seu ambiente de uma tentativa de spoofing. Spoofing, a grosso modo, é quando uma conexão tenta se passar por outra, né? Ela tenta mascarar o real IP colocando o IP de rede interna. Então você não espera esse tráfego vindo em direção ao WAN, então você bloqueia e o PFSense coloca uma regra já pré-definida para poder fazer essa segurança. Você pode desabilitar isso. Quando que você vai desabilitar isso? Eu vou voltar aqui no dashboard inicial. Aqui no dashboard inicial, se vocês avaliarem, eu tenho um IP aqui de rede interna, ou seja, de classe de rede interna. Então, como eu tenho um IP de classe de rede interna, eu preciso desabilitar, porque aí não faz sentido eu bloquear IPs de rede interna, considerando que eu estou usando um IP de rede interna na WAN. Quando que isso vai acontecer? Geralmente acontece quando você coloca o PFSense atrás de outro NAT, ou seja, você tem o seu roteador da Vivo, onde você faz um NAT, já tem ele pré-configurado e você só vai lá e coloca o cabo de rede para colocar também o IP de rede interna na WAN. É possível fazer, muita gente aborda dessa maneira e funciona tão bem quanto se você recebesse o IP direto na WAN. Vou desabilitar, coloquei aqui, desmarquei essas duas flags e salvei a configuração, porque dessa forma, voltando aqui em Rules,
ele vai entrar em one e eu não tenho mais essas regras. Essas regras são regras definidas por configuração de interface. Agora falando sobre fluxo. Qual é o fluxo de processamento das regras? Nós temos os fluxos que são as cadeias e depois dentro de cada vínculo a gente tem a ordem de processamento. Então qual que é o fluxo do PFSense? Primeiro ele vai processar as regras que estão em floating. Então, depois que o PFSense processa as regras de floating, ele vai processar as regras do interface group. Depois que ele processou as regras de floating e dos interface groups, o PFSense vai processar as regras que estão vinculadas diretamente nas interfaces. Esse é o modo de processamento que ele tem. Agora tem a ordem de processamento dentro aqui de cada interface ou de cada grupo. Como que é a ordem? A ordem é de cima para baixo. Então eu tenho uma regra aqui que é uma regra padrão que já vem definida no PFSense, que é a regra que libera a LANnet para acessar qualquer destino em qualquer porta. Então se eu quiser fazer uma regra de bloqueio, eu tenho que colocar lá em cima, tá? Aqui eu tenho os botões para criar as regras. Então se eu clicar aqui em Add, a regra que eu for adicionar, ela vai ser sobreposta em cima de todas as outras, menos da regra de anti-lookout. Essa regra de anti-lookout é uma regra também pré-definida. Veja que em Actions eu não tenho botão para poder excluir. Ela evita que você perca o acesso ao PFSense, a console de gerenciamento. Aqui no caso o web, porque o SSH não está habilitado. E se ele estiver habilitado, ele também vai entrar a porta 22 ou qualquer outra porta que você definir para acesso via SSH. Ela vai estar aqui. Também tem como desabilitar. Você pode vir aqui em System, Advanced, e aqui você vai achar a regra anti-lookout. Então se eu fizer isso, eu não vou conseguir mais ver aquela regra e aí eu passo a gerenciar todo o conteúdo das regras. Voltando aqui para as regras de Firewall, agora eu vou criar uma regra em float para explicar como que funciona e o que a gente tem de possibilidade. Eu vou adicionar aqui, vou clicar em Add e aqui eu posso criar uma regra em float. Eu vou criar uma regra pass. Aqui eu tenho em Action algumas possibilidades de configuração. Eu posso criar uma regra como pass, uma como block, reject ou match. Qual que é a diferença de block para reject? Ambas vão rejeitar o tráfego. A diferença é que o block vai descartar, ou seja, se você estiver tentando fazer uma regra de bloqueio, porque tem alguém atacando determinada porta, aí você vai lá e cria uma regra de bloqueio. Se você colocar como block, a regra ela vai descartar o pacote e quem está emitindo o tráfego para você não vai saber que o pacote dele foi descartado. Se você colocar reject, quem está emitindo o tráfego em direção àquela porta vai saber que o pacote dele vai rejeitado e ele poderá tentar uma outra técnica. Então eu costumo a usar block, salvo exceções aqui que você vai usar o reject, mas via de regra sempre uso o block. O match é uma action que vai estar associada a Traffic Shaper. Sempre que você vê uma regra como match, é uma regra de Traffic Shaper, porque ele vai analisar as condições de configuração para poder dar o match, colocar o tráfego dentro daquela regra e assim poder fazer a priorização do tráfego. A gente vai falar disso quando for falar sobre Traffic Shaper. Eu vou colocar aqui como pass. Aqui eu poderia desabilitar, essa funcionalidade é comum para todas. E aqui a gente tem uma outra funcionalidade que é particular aqui de floating, que é o quick. Quando você habilita o quick, é porque você quer que essa regra seja realmente processada primeiro. Então, quando você aplica o quick, a regra vai ser aplicada primeiro de que qualquer outra. Ou se você deixar sem o quick, essa regra só será processada se nenhuma outra der match com o tráfego que ela está sendo configurada para processar, bloquear, enfim. Então, via de regra, configure o quick, porque você considera que quando você configura uma regra em float, você quer que ela seja processada primeiro que outras todas. E aí eu posso fazer também isso funcionar para várias interfaces de uma vez só, tá? Eu vou falar mais adiante sobre seleção de várias interfaces, dos prós e dos contras. O pró que eu posso adiantar é que quando você tem uma regra comum, você pode aplicar ela para várias interfaces. Então eu poderia vir aqui e selecionar aqui que eu quero fazer essa regra para todas as minhas interfaces de rede interna. Na direção, também aqui uma particularidade de float que eu não consigo selecionar. Qual que é
a direção padrão das demais regras, inbound. Então você sempre vai tratar o fluxo como in, nunca como out. Você só tem essa possibilidade de configuração aqui em float, mas você só vai usar o out quando você for um tráfego que estiver saindo do firewall, onde a origem do tráfego for o firewall. Do contrário, você vai usar sempre in. Você pode até usar n, mas ele vai aplicar sempre in porque é o tráfego que está entrando na interface. A gente vai falar disso mais adiante. Aqui eu tenho os protocolos também, é uma configuração comum. Aqui em Source, então, eu vou deixar N. Destination eu vou deixar N. E vou marcar aqui o log, tá? O PFSense não gera log de todas as regras de firewall. Ele gera log para default deny, que é o padrão do PFSense. O padrão do PFSense é deny, não allow. Ou seja, ele nega tudo até que você libere. Então, se você quiser log em uma regra de firewall, você precisa criar a regra e marcar. Description é uma boa prática, você sempre colocar uma descrição, até para facilitar um possível troubleshooting depois, quando você for fazer. E quanto mais a descrição te trouxer o que ela está fazendo, melhor. Então é essa que a gente tem aí como boa prática. Se você pegar o documento de Best Practicals do NetGate, você vai ver lá que ela fala que você tem que colocar uma descrição. Aqui em Advanced Options, eu não vou abordar nesse primeiro momento, porque senão o conteúdo vai ficar muito maçante. A gente tem algumas práticas aqui que eu vou deixar para os próximos vídeos à medida que eu for passando, porque esse primeiro vídeo é um vídeo introdutório aqui de fluxo e de processamento. Depois, quando eu for falar sobre NAT, sobre Traffic Shaper, necessariamente eu vou precisar falar sobre funcionalidades avançadas das regras de Firewall, aí eu passo para vocês a algum desses temas. E vou salvar. Eu apliquei a regra, então depois que você cria a regra, ela só é válida quando você aplica, senão ela não tem ainda funcionalidade nenhuma. Vou voltar aqui, ó, eu vou alterar essa regra de Firewall para que a gente possa ver que ela vai pegar para ela o processamento que a interface LAN estava processando na regra que ela tem default allow. Vou colocar aqui LAN, vou colocar aqui o protocolo N, que aí eu quero para qualquer protocolo, e vou falar que eu quero que essa regra seja válida para qualquer tráfego com origem da LANet. Vou salvar, vou aplicar, e agora sim eu tenho uma regra em float que está fazendo o trabalho dessa regra. Então todo o tráfego que estava passando por essa regra, agora vai passar por essa regra, não mais pela outra. Eu vou aqui, vou gerar um tráfego aqui na internet para que a gente possa ver essa regra em funcionamento. Sendo que a gente tem duas regras, as regras fazem exatamente a mesma coisa. E veja, eu tenho aqui ó, a regra float sendo processada antes da regra LANet. Tá? Aqui esse botãozinho eu posso desabilitar a regra. Então eu vou desabilitar essa regra. E agora eu continuo conseguindo acessar normalmente aqui. Eu vou fazer um outro acesso aqui na página do esporte e eu vou conseguir acessar. Obviamente que fica um pouco lento porque eu estou em um ambiente emulado com um link limitado para essa funcionalidade aqui, mas eu consegui acessar. Por quê? Porque o PFSense, primeiro, ele está processando a regra de floating. A regra de floating deu match, ou seja, casou com o que eu estava fazendo. Então, a regra de LAN não é mais processada. Quando que a regra LAN seria processada? Depois que o PF6 processar todas essas regras de floating, não tem nenhuma que combina com aquele tráfego, vou processar aqui as redes internas, os interface groups, não tem nenhuma regra aqui, eu vou processar a LAN. Tá? Então é essa o que ele vai fazer agora. Eu vou criar agora que a gente já viu floating, já entendeu algumas coisas sobre floating, eu vou criar uma regra aqui em redes internas aqui. Aqui em redes internas, eu vou ter que necessariamente fazer o seguinte: eu vou criar um alias. Nesse alias, eu vou criar um alias chamado redes internas. E aqui eu vou falar que é um alias de network. Não se preocupe com alias nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento, depois eu vou falar com mais profundidade sobre alias e sobre os tipos. Veja, tudo que eu estou fazendo, eu estou procurando colocar a descrição. Por quê? Imagina que você tem um firewall com diversas regras de firewall, diversas interfaces de rede. Quanto mais descrição você colocar, melhor será. Mais fácil vai ser para você fazer a manutenção depois. Agora eu vou voltar aqui em redes internas e vou criar uma regra. Antes eu vou
desabilitar essa regra. Aqui eu posso clicar diretamente aqui e ela fica esmaecida. Veja, se eu aplicar, eu não tenho mais uma regra de Firewall, então eu já não consigo mais acessar nenhum conteúdo. Essa página vai demorar, mas daqui a pouco ela vai falar que não conseguiu acessar. Por quê? Porque agora eu não tenho mais uma regra em float e não tenho mais uma regra aqui na LAN. Se eu acessar o terminal, eu vou tentar acessar o terminal. Isso para mostrar para vocês que eu não tenho mais acesso às outras redes. Vou acessar aqui novamente. Antes de tentar, eu vou tentar fazer o ping da LAN para a rede servidores. Deixa eu ver aqui em DHCP Leases se eu tenho aqui, ó. Eu tenho o IP 200 e 300 nas outras redes. Então, o IP da rede servidores é o 300, que é o IP que tem que estar ativo lá. Se ele não tiver, eu vou acessar o dispositivo e a gente vai ver por que não está ativo. Vou voltar aqui para regras de Firewall. E agora eu já mostrei como é que funciona o floating e agora eu vou falar sobre a regra do interface group. Aqui o interface group eu vou colocar PS, vou colocar uma regra N, não vou colocar só o TCP, e aqui em source eu vou selecionar sing host or alias e vou buscar aquele alias, redes internas. Quando eu fizer isso, essa regra vai valer para todas as redes que são redes correspondentes às minhas redes internas. Então eu tenho uma origem que ela é funcional. Então o que eu estou fazendo? Eu estou permitindo interface group, o acesso em qualquer protocolo a partir das minhas redes internas, ou seja, qualquer tráfego que combinar com a rede das redes internas, ele vai poder passar para qualquer destino em qualquer porta, né, em qualquer protocolo. Vou salvar e eu habilitei o log, vou aplicar. A partir de agora, eu já tenho a capacidade de poder fazer o ping naquele IP 300. Então, eu vou dar um ping aqui no 192.168.300, que é o IP que está lá na rede servidores. Eu vou mostrar para vocês aqui que o IP que eu tenho, IP ADDR Show, aqui é o IP 192.168.1. Então, se eu voltar, vou voltar na topologia, porque a gente acaba se perdendo, é muito conteúdo mesmo. Então, a topologia que eu tenho na rede LAN, a rede que eu tenho designada, a rede IP, é 192.168.1.0. E eu estou acessando aqui através do PFSense a 192.168.3.0. Então, com isso, o PFSense está permitindo o tráfego. Agora eu vou voltar novamente no PFSense. Eu vou desabilitar essa regra. Como o padrão do PFSense é deny, eu vou tentar fazer novamente o ping para o IP lá na rede servidores. Veja que eu não consigo, não tenho mais resposta. Eu vou dar um Ctrl C e aqui eu vou ver que foram 7 pacotes transmitidos e deu 100% de perca. Por quê? Porque eu não tenho mais uma regra permitindo. O que isso faz, essa regra? Ela permite que todas as minhas redes internas possam sair com tráfego para qualquer outra rede. Agora que a gente já entendeu um pouco de floating, já entendeu um pouco de interface group e como que aplica as regras em um interface group, eu vou passar aqui para o WAN. Esse tópico aqui é um tópico muito direcionado aos que têm menos experiência com o PFSense. Imagina o seguinte, aqui na WAN, todo o tráfego, toda a regra que você for colocar, ela vai permitir acesso direto no PFSense. Então, o que isso significa? Se eu vier aqui e fizer isso, ó, eu vou vir aqui na WAN e vou colocar uma regra aqui TCP, colocando a origem como N, ou seja, qualquer um na internet, vai poder acessar aqui, ó, eu vou colocar o IP do próprio WAN address e vou colocar aqui a porta 443, que é HTTPS. Vou logar e vou falar liberação de acesso externo. Quando você coloca uma regra dessa aqui na interface WAN, se essa interface WAN tiver de cara para a internet, ou seja, se for um IP válido que tiver configurado na interface WAN, qualquer um na internet vai poder acessar ou tentar acessar a console de gerenciamento do PFSense. Isso não é uma boa prática. Às vezes eu vejo que alguns fazem por falta de conhecimento mesmo. Vou colocar uma regra na WAN. A minha recomendação e a recomendação de boas práticas da própria NetGate é que você não faça isso. É que se você precisar acessar o PFSense,
faça uma VPN, coloque uma VPN e acesse através da VPN, que é muito mais seguro. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que criar uma regra na WAN libera acesso direto no firewall. Quando você quer fazer um acesso que você quer permitir que o tráfego passe pelo PFSense e se conecte a um dispositivo dentro da sua rede interna, você precisa fazer uma regra de NAT e não uma regra de firewall. A regra de NAT terá uma regra de firewall associada, mas é muito importante que você, quando for colocar uma regra em uma interface WAN, você saiba muito bem o que você está fazendo e tenha certeza do objetivo que você alcançar fazendo isso, senão você pode abrir uma brecha para alguém tentar explorar algo na sua rede. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é aqui em relação às regras de firewall padrão do PFSense. Então, quando o PFSense, eu vou habilitar novamente, vou clicar aqui na setinha, clicando na setinha eu vou salvar. Quando eu habilito o PFSense a primeira vez, ele cria uma regra de firewall padrão, ou seja, ele permite IPv4 e IPv6, aqui o IPv6 está desabilitado porque eu não tenho o IPv6 configurado, mas ele permite uma regra de tudo que vier que tiver como origem a LAN, em qualquer protocolo, com qualquer destino em qualquer porta, ele vai permitir com que você saia com tráfego. Isso é uma coisa que você precisa trabalhar para permitir só o necessário, né? O outro ponto é a ordem de processamento dentro aqui da interface. Qual que é a ordem de processamento? De cima para baixo. Vamos imaginar que eu quero criar uma regra de block. Eu vou criar uma regra aqui de block. Lembra que lá em Float a gente tinha uma outra funcionalidade aqui chamada match? A gente já não tem aqui na regra direto na interface. Agora eu vou escolher uma regra de block, vou colocar na LAN, vou colocar qualquer protocolo e vou selecionar o tráfego de origem sendo o tráfego da LANnet, ou seja, qualquer dispositivo que tiver dentro dessa rede vai cair nessa regra aqui. Vou selecionar aqui, vou colocar block, eu vou salvar. Eu vou fazer um teste. Eu vou pegar, tá vendo a mãozinha aqui, ó? Eu posso pegar essa regra e arrastar para baixo aqui. Quando eu faço isso, eu preciso salvar e aplicar. Essa regra aqui, ela não está adiantando de nada. Por quê? Porque todo o tráfego vai cair na regra de cima e depois que o tráfego ele dá match, ou seja, ele combina com uma regra de firewall, as demais abaixo não são processadas. Então, esse é um tópico muito importante. Quando você quer que algo ocorra primeiro do que outras regras, você pega, arrasta para cima. Você não consegue arrastar aqui acima das regras de anti-lookout. Você consegue colocar acima de todas as outras. E aí você salva, aplica. Aí sim eu tenho a capacidade de fazer um bloqueio. Ó, eu vou fazer um teste. Eu vou tentar acessar aqui novamente um site qualquer. Veja que eu tentei acessar o site e o site está processando. Então ele está tentando ainda acessar esse conteúdo. Agora eu vou alterar a regra. Ao invés de colocar como block, eu vou colocar ela como reject para que a gente consiga ver a diferença, né, de ação. Vou voltar aqui novamente, vou parar aqui o processamento e vou tentar acessar novamente. Veja que na hora o tráfego já é bloqueado. Por quê? Porque o drop ele estava recebendo a requisição e estava tentando descartar o pacote. O reject não. O reject ele já falou na hora que aquele tráfego é rejeitado. Então isso aqui também foi bom porque eu consegui mostrar a diferença na prática para vocês do block e do reject. Se eu pegar essa regra e colocar para cima, né, aqui eu vou precisar permanecer na página, eu vou salvar primeiro e vou aplicar. E vou tentar novamente recarregar aquela página. Tá? Isso só para fixar o conteúdo. Ó. Agora eu consigo acessar normal. Por quê? Porque o tráfego tá caindo nessa regra aqui, então ele não está processando as demais. Então essa é a ordem de processamento. Vou voltar aqui e vamos imaginar o seguinte. Agora a gente quer bloquear e vou falar o seguinte. Agora eu vou desfazer o que eu tinha feito, eu vou remover essa regra aqui de reject, vou deixar só a regra padrão do PF6. Agora vamos imaginar o seguinte. Lembra que eu falei que a direção do tráfego no PFSense ela é sempre in? Então, sempre quando você vai fazer uma regra de firewall no PFSense, você tem que imaginar a origem. Então, o que eu quero bloquear?
Eu quero bloquear agora que a rede LAN consiga se conectar na rede servidores. Vou fazer o teste para mostrar que eu tenho permissão de sair da rede LAN e pingar um dispositivo lá na rede servidores. Agora vamos imaginar que eu quero bloquear esse tráfego. Eu falo assim, ó, Fernando, eu quero bloquear, eu não quero o tráfego saindo da rede LAN e indo para a rede servidores. Eu quero bloquear esse tráfego. O que é um erro que muita gente comete? Vem aqui na rede servidores, vamos adicionar uma regra aqui. Eu vou adicionar aqui na interface servidores. Ó, vamos ler isso aqui, ó. Escolha a interface por onde os pacotes devem vir para combinar com essa regra, né? Então isso já mostra que a direção da onde o tráfego está vindo deve ser considerada. Então é a origem. Então da onde eu estou originando o tráfego? Eu não estou originando o tráfego a partir da rede servidores, eu estou originando o tráfego a partir da rede LAN, primeiro ponto. Então eu vou colocar aqui protocolo N e vou colocar aqui que eu quero bloquear o acesso quando a origem for LANet e ela vier aqui a destino for servidores net. Vou colocar aqui e vou salvar. Marquei log e vou salvar. Agora eu tenho uma... Opa, eu preciso editar aqui para colocar... Ela ficou como PES, eu vou colocar ela como reject, que é ali o já para avisar de cara que está bloqueado, certo? Vou aplicar. Com essa regra, muita gente pensa que se eu tentar acessar agora da LAN para servidores, vai funcionar, né? Então eu vou ter um bloqueio. Vou tentar pingar de novo. O que aconteceu? Nada. Continuo com o acesso normal da LANet para LAN servidores, justamente por conta do fluxo. O fluxo não se origina na rede servidores, ela se origina na rede LAN. Para poder fazer esse bloqueio, eu tenho que fazer o bloqueio na origem, na interface de origem, não na interface de destino, porque o fluxo é sempre de entrada. Agora eu vou vir aqui em servidores e eu tenho a capacidade aqui em Actions de poder copiar essa regra. Então eu vou copiar essa regra aqui nesse botãozinho copy, vou deixar reject. Agora eu vou alterar aqui a LAN e vou manter a mesma coisa, LANet para servidores net. Vou salvar. Agora veja que eu tenho uma regra que foi lá embaixo, eu vou pegar ela e vou arrastar em cima da LANet e vou aplicar. Que na realidade eu vou permanecer na página. Primeiro eu preciso salvar, né? Quando eu faço uma movimentação entre as regras de ordem e vou aplicar. Agora o que vai acontecer? Eu vou tentar fazer o mesmo ping. Agora eu já não tenho mais acesso. Veja que aqui em LAN, ó, ele já começa a bloquear. E aqui eu comecei a perder todos os pacotes. Então, o entendimento do fluxo é muito importante para o entendimento das próximas aulas. Eu sei que é bem complexo esse tema, eu procurei ser o mais didático possível e veja que essa regra de bloqueio ela está sendo feita na origem e a ordem de processamento dela vem antes da regra que permite tudo. Eu vou tentar acessar o Globo aqui, por exemplo, o Globo Play. Né? Vamos ver aqui o que tem na Globoplay. Veja que eu consigo acessar. Por quê? Porque o processamento passou por essa... como que foi o processamento? Vamos recapitular para ficar bem fixo na cabeça de vocês. Primeiro o PFSense foi em float, em view, não tinha nada que combinasse com esse tráfego. Depois ele foi lá nos interface group, também não tinha nada que combinasse nesse grupo, nesse grupo de interface. Depois o PFSense veio em LAN, olhou e ele viu que não tinha nenhuma regra que bloqueasse a LANet de se conectar à internet. Ela só tem uma regra de bloqueio que será processada apenas quando o tráfego da LANet tiver como destino algum dispositivo na rede de servidores. Então, esse entendimento aqui de regra de firewall é um entendimento às vezes complexo, mas talvez você precise de mais uma vez assistindo esse conteúdo para você poder entender. Nesse primeiro momento, eu não quero me ater muito à funcionalidade, eu quero me ater mais ao entendimento do fluxo. Nas próximas aulas, nós vamos aprofundar sobre outros temas e aí sim, à medida que as aulas forem vindo e vocês forem participando, o conteúdo vai ficar mais claro, principalmente para aqueles que têm menos experiência com configurações de regra de firewall do PFSense. Então é isso, pessoal. Esse foi o conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.